Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz uma tampa do vaso, modelo diferente que a gente nunca fez, tá? Como que a gente pede as medidas pra cliente e como que a gente faz o molde pra sair certinho, tá? Então assim, ó, a cliente passou a foto da tampa dela e quando ela passa a foto, o que que a gente tem que pedir? Pra ela tirar as medidas certinha da tampa do vaso, tá? Então assim, ó, eu vou deixar uma foto aqui no vídeo da tampa da cliente, de dentro e de fora pra vocês verem, tá? Então, assim, ó, essas são as medidas da tampa do vaso da cliente. Vocês têm que pedir para ela tirar a parte de trás, só em cima, tá? Não contando a lateral. A lateral nós vamos acrescentar no nosso molde, tá? A parte de trás, quantos centímetros tem? Vocês podem fazer, na foto que ela passar, vocês podem marcar com aquelas canetinhas que desenha assim, sabe? Bem certinho onde vocês querem que ela tire a medida que ela vai passar para vocês. Eu vou deixar uma fotinha mostrando também. A parte de trás bem certinho de um canto ao outro, tá? Só, não precisa das lateral. O comprimento até chegar aqui onde começa a fazer a curva aqui na frente, quanto que tem daqui até aqui, ó. Antes, bem certinho onde vai começar a curva, tá? O comprimento total da tampa, de trás até aqui no final, aqui certinho onde termina o bico, tá? E aqui, ó, pra vocês conseguirem fazer bem certinho, vocês pedem pra tirar também uma medida aqui, ó. Quando ela tá mais ou menos aqui no meio da curva, que vem embicar pra diminuir, tá? Eu sempre peço que sempre ajuda pra gente fazer essa curvinha aqui certinho, pra não vir mais pra cá e nem mais pra cá. Então, assim, ó, aqui atrás, tá? Deixa eu ver se tá bem pertinho. Tá. Aqui atrás a medida bem certinho, aqui do lado, até chegar no cantinho onde começa a curvar, tá? Aqui no meio, mais ou menos no meio, onde ela começa a diminuir a curvinha pra acabar, o comprimento dela, tá? E aqui também vocês podem pedir o comprimento, porque tem umas que já vão arredondando desde aqui, tá? Essa aqui não, essa dela vem retinho dos dois lados. Mas se vocês verem no modelo que elas começam a arredondar desde aqui, vocês pedem o comprimento dela, a largura dela aqui também, tá? Porque tem umas que faz assim, então nem sempre vai ser a mesma largura aqui e aqui, tá? Então esse é o modelo da cliente, ele tem 38 centímetros atrás, tá? Uma tampa bem larga. Ele tem 29 centímetros até começar a fazer a curvinha. Ele tem 32 centímetros aqui, ó, né? No meio da curvinha, onde vai diminuir ela. 38 centímetros aqui, porque a dela vem igual, vem retinha. E 43 centímetros de comprimento. Então, o que que a gente vai fazer no molde? Já deixei pronto para facilitar para vocês verem, tá? Aqui, ó. A gente sempre vai aumentar mais, tá? Sempre vai aumentar mais. Por quê? Aqui tem 43 centímetros. Vou deixar aqui. A bordinha dela, vocês sempre pedem uma foto interna também. Ou podem pedir medida da borda. Porque tem umas bordas que são largas assim. Outras são assim. A dela é estreitinha. A dela tem uns 2 centímetros, tá? Sempre pede, talvez, então, para não ter dúvida, a medida da borda. Que vai por dentro do vaso ali, tá? Então, assim, ó. A dela tem 43 centímetros. Nós vamos acrescentar... Deixa eu puxar mais pra cá. 43. Nós vamos acrescentar mais 2 centímetros. Aqui, ó. Nós vamos acrescentar mais 2 centímetros aqui, dessa bordinha, tá? E vamos deixar mais 1 centímetro de sobra, né? Pra ter uma folga, pra não ficar muito apertado. Vamos deixar mais 1 centímetro de folga e mais 1 centímetro para que a gente vai fazer a costura pra fechar essa tampa depois, tá? Então, nós vamos fazer a tampa de quê? Ela tem 43 centímetros. Aqui, nessa tampa aqui, né? Se vocês pegar uma tampa igual essa, eu tô falando. Se vocês pegar outra também dá pra usar esse tipo de medida, né? Esse tipo de... Como vocês vão pedir a medida para cliente, tá? Dessa forma aqui. Então, assim, ó, ela tem 43. Nós vamos fazer com 48. Aumenta 4 centímetros, né? 2 centímetros, que é a parte interna da tampa. 1 centímetro vocês vão deixar de bom, ali, né? De sobra. E 1 centímetro para que vocês têm que considerar que vocês vão fazer o fechamento depois, a costura do fechamento. Ela dá certinho, tá? Já fiz dessa tampa, dá bem certinho, tá? Então, assim, ó, o comprimento aqui... Ela tinha 38, né? Então, vocês aumentam também. Eu fiz 42,5. Aqui ela vai ficar só um pouquinho caidinha atrás, na parte de trás só. Aqui não, aqui ela vai ficar certinho. Porque ela também tem aquela parte interna, tá? Então, aqui ela vai ser com essa medida, mas ela vai ficar só um pouquinho caidinha aqui, tá? Mas todas quase ficam, né? Então, aqui eu fiz com 42,5 de 38, né? 39, 40, 41, 40... 4 centímetros e meio a mais, tá? Aqui a mesma coisa, 4 centímetros e meio. Mesma coisa também, porque ela tem o caimento do lado, pra gente fazer a tampa, chegar na tua cliente e entrar certinho garantido, tá?
Não pode chegar lá na tua cliente ser apertado que ela tem que forçar para colocar a tampa entortar para dentro, tá? Aqui era 32 centímetros, aumentou 4 também, tá vendo, né? Mesma coisa. E aqui os 48 e aqui o 29. Aqui continua o 29 porque a gente tem que saber só a distância daqui até aqui, onde ele vai começar a fazer a curvinha, tá? Então, vocês vêm desenhando, vocês fazem aqui, ó, essa aqui eu aumentei 4 centímetros. Você pode ver que essa aqui também, ó, ela tá bem maior do que uma tampa normal. Normalmente elas têm 38, então eu já botei, essa aqui tem 5 centímetros a mais, pra vocês verem. Essa tampa é a minha que eu uso pra todas as clientes, que é a tampa universal. Essa aqui já tem 5 centímetros, tá? Ela fica um pouquinho mais larga, mas é garantido que vai servir em todas. E 50 centímetros de comprimento. Normalmente a tampa dos vasos, elas têm 48, 47, 46, 45. Então você vê, essas de 45 é normal, tem várias, né? Então eu já faço maior. Ela fica um pouquinho assim caidinha atrás, né? Que daí até os clientes dizem que é bom que não aparece aquela parte atrás, sabe? Então ela fica até um pouco caidinha assim, mas é mais garantido ficar caidinha do que ficar muito pra frente. Porque se ficar mais apertado aqui, vocês garantem que ela não vai vir pra frente. E se ela ficar apertada, ela não vai entrar direito. Então, por isso que a gente tem que cuidar para não ficar apertada, tá? Então, pode ver que essa aqui ficou até 5 centímetros maior do que o 38 centímetros, que é a medida de cima da tampa. Só que tem tampa que é mais larga do lado, tá? Essa aqui é 2 centímetros, é fininha. Essas tradicional, elas já são um pouquinho mais largas na lateral, tá? Por isso que ela tem 5 centímetros a mais. Então, assim, ó, essas são as medidas, tá? Vocês tiram, pedem a medida de trás, a medida do lado, até chegar aqui onde começa a curvinha, a medida daqui também, né? Só para garantir que é a mesma de trás, ou que ela vai fazendo assim, que nem eu falei, que às vezes aqui podia estar menos, tá? Porque tem umas tampas que vão fazendo assim e assim. Então, assim, ó, sempre pede, daí aqui, no meio, é bom que vocês fazem bem certinho aqui, tá? Porque o 36, se a gente faz de olho, você pode vir mais pra cá. Aí fica aquela tampa sobrando muito pra cá. Vocês podem vir comendo aqui, ó, aí ela não vai entrar aqui, vai trancar aqui quando for colocar. Então, pede essa medida aqui também. E o comprimento dela, tá? Então, essas são as medidas. Essas medidas que vocês têm que pedir para garantir que vai chegar na cliente e vai servir, tá? Sempre aumentem a mais. E se for bem mais largo as lateral, que esses tempos eu fiz uma tampa de 5 centímetros na lateral, acrescentem mais ainda, tá? Porque se vocês colocar demais aqui, com medo de, se não servir, mas se vocês colocar demais aqui, o que vai acontecer? Automaticamente vocês vão colocar demais aqui também. Aí quando a pessoa colocar a tampa no vaso, vai acontecer o quê? Essa parte vai ficar tudo mole. Assim, ó, vai ficar sobrando, tá? Então tem que ser assim, vai ser do mesmo tamanho, tá? Essa de trás vai ser a mesma largura que essa aqui. Daí que nem a gente fala, mas essa aqui vai dobrar. Essa aqui vai dobrar para dentro depois, vai sobrar. Não, ela não vai sobrar, ela vai porque ela vai fechar assim, ó, e ela vai ficar bem certinho, tá? Bem certinho ela vai ficar na parte de dentro. Por isso, se a gente fazer muito largo aqui, essa aqui vai ficar muito larga também, e dela vai ficar frouxa. Se a gente pensar, mas se eu fizer mais largo aqui e fazer essa aqui menor? Não, porque dela vai ficar para dentro. Assim é só naquelas tampas que são muito grossonas assim. Aí sim, a tampa, essa aqui tem que ficar mais estreitinha, quando é aquelas tampas que são largas, 5 centímetros, tá? Esse aqui daí tem que ser menor. Se for aquela tampa, vocês têm que diminuir esse aqui, e esse aqui vai ficar mais puxadinho para dentro. Aí sim, vai chegar na cliente e vai caber certinho. Agora, se vocês fazerem desse tamanho e fazer desse tamanho aquelas tampas largona, parte de dentro, vai ficar tudo frouxo esse aqui, tá? Então, nessas aqui, nessas medidas assim, quando é mais estreito, pode fazer normal assim, as duas do mesmo tamanho, tá? Vocês só vão mudar a largura, quando é tampa, com a dentro largo assim, tá? Se não, é a mesma coisa dessas aqui. Essas aqui, elas são um pouquinho mais largas do lado, tá? Vocês sabem que ela tem um pouquinho mais larga a largura do que essa aqui que ela passou. Essa aqui é bem estreitinha. Então, gente, essas medidas, tá? Aqui na parte de trás, vocês podem fazer a medida que vocês quiserem. Aqui, tá? Aqui vocês vão fazer igual, ó. Vocês vão tirar a mesma medida, vocês vão colocar em cima da base, tirar a mesma medida, igual. Aqui e aqui vocês colocam igualzinho. Aqui vocês fazem o comprimento que vocês quiserem. Ó, pode ver que ela tem 42 centímetros aqui. Aqui você faz, se você quiser fazer mais menorzinho, ó. Se você quiser fazer maior, menor. Então eu faço assim, ó, 22 centímetros normalmente, tá? Aí você faz, eu fecho com frufru aqui. E daí depois eu fecho a base aqui, tá? Aqui também, a gente sempre considera aquele 1 centímetro, tá? Porque vocês têm que deixar um pedacinho aqui pra vocês não passar muito no canto, porque daí pode desmanchar. E vocês têm espaço pra passar essa máquina. Porque se a gente fazer o frufru também muito aqui no cantinho, vocês não vão conseguir passar a máquina pra fechar depois, tá? Então deixa
1 centímetro ou quase 1 centímetro aqui, tá? Sempre deixa para vocês conseguirem passar tranquilo aqui. Esse aqui, ó, eu vou fazer só viés. Se vocês for fazer bainha, tem que acrescentar mais 1 centímetro de cada lado, tá? Esse aqui é porque eu não vou fazer bainha, eu vou passar só viés. E nem a over eu não vou passar. Esse aqui eu vou passar só o viés mesmo. Então, se vocês for fazer bainha, mais 1 centímetro ou meio centímetro, a largura da bainha de vocês, tá? Se a bainha de vocês for de meio centímetro, faz de meio centímetro a mais, cada lado. Se a bainha de vocês for em torno de 1 centímetro, sempre acrescenta mais a largura da bainha de vocês, tá? Então é isso aí. Depois vocês deixam o molde, sempre deixa o molde pronto, assim, né? Deixa o molde pronto para quando vir pedido de novo igual, para vocês já ter mais facilidade. Ah, a cliente passou a foto, eu tenho igual esse, só confirma sempre as medidas, tá? Sempre confirma. Se for ela passar e não fala nada, só confirma sempre se é tampa universal, tá? Então essa é a forma que eu peço as medidas para cliente, que normalmente dá sempre certo, né? Porque a gente pede certinho tudo onde a gente tem que pedir para garantir que a gente vai fazer, porque a gente tem que fazer um desenho sem estar vendo a tampa pessoalmente. A gente não pode ir lá no banheiro e medir, porque é uma tampa diferente da nossa, um exemplo. Diferente da universal, que a gente já sabe que dá certo. Então, pedem todas as medidas certinho e vão desenhando bem certinho, tá? Se vocês tiverem uma tampa parecida, que nem tem umas que são assim, não são arredondadas, são assim, mas são a mesma medida, vai no vaso de vocês, testa primeiro para ver, mede, bota o molde em cima, fecha aqui com o alfinete, ó. Ó, vocês podem fazer isso, ó. Antes de fazer o frufru, sabe, né? Se você tiver uma tampa meio parecida com a mesma largura, né? Então vem embaixo também, mesma largura, faz um teste. Fecha com o alfinete, vai lá, coloca na tampa de vocês e vê se funciona. Se for parecida com essa, tá? Então é isso aí, pessoal. Essa é a dica de hoje. Como pedir as medidas para cliente, como vocês vão montar o molde, quanto vocês vão aumentar. Então, no mínimo é isso aí, tá, gente? 4 centímetros. Dependendo das tampas, é mais, tá? Que nem a tradicional, eu já aumentei 5 centímetros. Justamente porque ela é mais larga do lado. Então, aquelas mais largona, mais ainda. Se você quiser garantir, tipo, meu Deus, eu vou garantir mais um pouco, nem que fica lá, né, não vai cair, mas fica um pouquinho mais fácil, né, mais garantido de chegar lá e não ficar apertado. Porque se vocês trabalhar com material que encolhe, que nem o jeans, ele dá uma encolhidinha, o algodão cru, acrescenta mais, tá, pra garantir. O jeans eu sempre acrescentava também um pouquinho a mais, porque o jeans tem, sim, uma margem de encolhimento, é mínima, mas ele encolhe um pouquinho. Então, daí quando a cliente chegar lá, vai garantir e vai servir, tá? O blackout não estica, por isso que vai ter que sempre sobrar. O jeans, se você usar jeans com elastano, você vai garantir que ele vai chegar lá, se ela esticar um pouquinho, ele vai entrar. Agora, se você usa material que não estica, melhor garantir de sobrar 1 centímetro, 1,5 centímetros em cada lado, que daí vai disfarçar, do que faltar, tá? Então, se você quiser fazer maior do que aqui embaixo, não tem necessidade. Mas aqui nas lateral e aqui um pouquinho mais largo, pode fazer. Se na dúvida vocês quiserem aumentar 1 centímetro para cada lado, melhor aumentar, tá? Melhor aumentar do que ficar pequeno. Então, tem dúvida? Meu, será que vai caber? Aumenta. Aumenta 1 centímetro para cada lado. Não vai dar problema nenhum, porque não vai cair de dentro do vaso, tá? Tem gente que já faz tampa bem maior, já para garantir. Eu não gosto, porque eu gosto que fica bem certinho em volta do vaso da cliente, bem bonito. Mas para garantir, ficou com medo de fazer, ficou com medo de ficar apertado? Aumenta mais 1 centímetro para cada lado, que daí esse 1 centímetro que você está aumentando é onde você vai fazer a junção das duas bases aqui, né? Então, vai sobrar ainda mais 1 centímetro em aveira ali, para ela se dividir lá dentro, tá? Então é isso aí, pessoal. Essa é a dica de hoje. Qualquer dúvida pode chamar, tá? Se precisarem de um PDF do molde assim, pode falar que eu tiro bem certinho do tamanho e envio para vocês. Daí vocês imprimem e deixam ele pronto, tá? Então, é isso aí. Esse aqui também, eu já fiz esses dias para Helena. Se alguém precisar, se tiver dificuldade para desenhar, pode me pedir a foto, eu faço um PDF exatamente do tamanho. Vocês vão imprimir e ele vai estar do formato da tampa do vaso, tá? Mesma coisa com esse aqui. Precisou, eu faço PDF desse tamanho. Aí vocês só imprimem, tá? Imprime, monta e você já tem o molde pronto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a dica ajude alguém para fazer as tampas de vaso. E a dica de como vocês pedir as medidas para os clientes para garantir que vai servir, tá bom? Quem quiser participar do grupo de WhatsApp, tem o link na descrição do vídeo. Tem ali no comentário fixado também. Quem precisar chamar no privado, pode chamar. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.